O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Hoje nós finalizaremos, enfim, com a 7ª estrofe do Sandokai, os comentários a respeito desse poema de Sekito Kizen. A 7ª estrofe fala assim: encontramos o caminho do Buda bem à frente de nossos olhos, na realidade do aqui e agora. Se marcharmos para fora e para longe de nós, como vamos encontrar o caminho da verdade? Andar no caminho budista não é uma questão de longe ou perto. Caminhemos de corpo e alma. Se procuramos fora de nós mesmos, caímos nas ilusões e afastamo-nos do grande caminho. Respeitosamente, congratulamo-nos com aqueles que estudam o profundo Dharma budista. Não desperdice o seu precioso tempo e sua inestimável vida em vão. Entreguemo-nos ao caminho. Nessa tradução aqui, foi usada a expressão corpo e alma. Isso, na realidade, é uma concessão a um fenômeno bastante interessante. Na nossa tradição mais conhecida, o cristianismo e judaísmo, nos tempos modernos, a alma é uma coisa importante. No entanto, no judaísmo, não havia o conceito de uma alma separada do corpo, e não há praticamente referências a esse tema no judaísmo primitivo. O conceito de alma é platônico e entra no cristianismo alguns séculos depois do seu início. A ideia original era uma salvação na carne. Ela é sobrevivente até hoje, se nós prestarmos atenção, no credo católico. Dizemos no credo católico, cremos nisso, na ressurreição da carne, na vida eterna. É assim que termina o credo. Por quê? Porque a salvação era vencer a morte e ter uma alma que vai viver em um paraíso, que está separada do corpo. No entanto, a salvação original é a ressurreição, ou seja, Cristo salva da morte através de vencê-la com a sua proeza de ressuscitar. Ao ressuscitar, vence a morte. E assim é prometido isso a todos. Quando você vai na Capela Sistina, no Vaticano, vê no fundo da sala o grande painel que representa o juízo final. Nesse juízo final, aqueles que são todos ressuscitados e julgados.
os condenados são jogados num inferno, num lago de fogo e enxofre, e são aniquilados, segundo o texto original. E os outros são salvos, mas são salvos na carne. Não há o conceito de uma alma separada de um corpo. E eu acho importante nós ressaltarmos isso, porque no budismo está bem claro que nós construímos nosso ego, nosso eu em nossa mente, uma identidade em nossa mente, e que não existe uma entidade chamada alma que é independente do corpo, esse conceito platônico que penetrou e foi chancelado dentro do início do cristianismo, restando esses resquícios nos quais nós podemos identificar o fato de que a crença original era a de uma ressurreição no corpo. Por isso mesmo, por exemplo, os mortos são sepultados. No Ocidente, só recentemente começou a ser admitida a cremação, porque era um desrespeito e dar um trabalho maior à divindade propiciar a ressurreição de um corpo espalhado. Muitas ilustrações ainda surgem com na ressurreição saindo dos túmulos, os seres, as pessoas todas saindo dos túmulos. Um grande problema matemático, não é? Porque nós calculamos que até hoje na Terra viveram aproximadamente 105 bilhões de pessoas. E isso seria realmente um problemaço fazer esse julgamento final. Então, devemos compreender, voltando ao texto, né, que o grande caminho deve ser encontrado dentro de nós e bem debaixo de nossos pés. Estar com os pés no chão significa não se deixar levar pelas próprias ilusões e egocentrismos. Essa questão de nos perdermos constantemente em nossas ilusões faz com que a iluminação fique distante, porque a iluminação é realmente a percepção de que nítida, né? Com sentimento, não apenas uma compreensão intelectual, de que nós somos muito mais do que seres vivendo a ilusão de uma existência fugaz, como é a que acontece aqui e agora, essa manifestação kármica que nós chamamos nossa vida presente. O grande caminho deve fazer com que percebamos nossa unicidade com todas as coisas, o nosso pertencimento a um grande oceano kármico, ao grande oceano da existência, em vez de acreditarmos no nosso eu pessoal. Em vão, continua o texto de Mokugen Roshi, se caminharmos para longe de nós mesmos, tão somente nos perderemos na beira do caminho. Ou seja, se não nos concentramos em nosso interior, perdemos-nos nas ilusões do mundo externo. Ficamos cobertos pela névoa conceitual. Somos envoltos por nuvens de pensamentos inúteis e afastamo-nos do caminho da verdade, da grande mente búdica.
como eu já falei nas palestras anteriores, esse caminho da verdade, grande mente búdica, vacuidade universal, todos esses termos se referem a um mesmo substrato que é como uma tela na qual se manifestam, se desenham todas as coisas. Todas as manifestações kármicas não são mais do que desenhos nessa grande tela. Quando com diligência levantamos e abaixamos os pés no aqui e agora, certamente não nos afastamos do caminho, pois a mente comum do cotidiano já é o próprio caminho, já é a mente búdica como ela é. Esse ponto talvez seja o ponto mais importante de toda a palestra de hoje, do final do Sandokai. Nós queremos criar coisas muito espetaculares a respeito do caminho, às vezes nos perdendo em ideias sobre algo sobrenatural ou profundamente místico. Mas o que o Zen diz é: retorne para a mente comum. É a mente comum, a pequena percepção das coisas mais prosaicas, que é o verdadeiro caminho. Quando nós complicamos e elaboramos demasiado, nós nos perdemos. A própria história do Zen é uma história de uma rebelião contra um excessivo intelectualismo e complicadas considerações filosóficas, em que nos primeiros 1000 anos do budismo ele foi se perdendo. À medida que se criavam universidades e estudos e grandes discussões e escolas filosóficas que disputavam entre si minúcias do entendimento, perdia-se o caminho, porque a vaidade intelectual começava a tomar conta. E, na verdade, o caminho era muito simples. Tem uma pequena historieta zen em que Joshu está no seu jardim trabalhando e um homem passa e pergunta: mestre, onde está o caminho? E o mestre disse: passa por aqui, vai até a aldeia nessa direção. E o homem diz: mas, mestre, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando sobre o grande caminho. Aí Joshu diz: ah, sim, esse é ali adiante, e prossegue até a capital. Ele está chamando o homem à realidade do momento, né? Este momento, são os caminhos, o pó à beira da estrada, a sujeira na sandália, o cansaço ao subir uma ladeira, a sede. Esse é o caminho. Aí o homem está procurando o grande caminho, né? Está procurando um grande caminho que não tem nada a ver com a estrada em si. E Joshua está apontando: o caminho é a estrada. Não complique tanto. Não faça isso. Enquanto você complica, se perde. Às vezes nós nos perdemos na vida por problemas minúsculos, não? Às vezes estamos profundamente emocionados porque sofremos, por exemplo, uma separação.
Às vezes pessoas me fazem entrevistas comigo e choram sobre o término de um relacionamento ou uma coisa assim. Eu compreendo muito bem, porque a mesma coisa já aconteceu comigo. Porém, nós sabemos que vai passar, não é? E que daqui a 2 anos eu vou falar com a mesma pessoa e vou perguntar: e aquele evento lá, aquela separação que aconteceu, que você estava tão deprimido? E ele vai dizer: ah, que bom que acabou. Ainda bem que eu me livrei daquele relacionamento. Eu estou num relacionamento muito melhor agora, né? Passou. E essa é a realidade da vida. A realidade da vida é exatamente assim. E nós nos enganamos ao pensar que o sofrimento do momento presente vai ser permanente ou é sólido ou é alguma coisa verdadeira em si. Ela não é, é apenas um evento fugaz, com tanta realidade quanto uma cólica. Ela vai passar, não é? Você sabe. Então você não precisa transformar em algo trágico e mergulhar em profunda depressão por algo que você sabe que é temporário. Se você se conscientizar dessa fugacidade dos acontecimentos, então poderá compreender o caminho, porque o caminho é feito disso, curvas e curvas que você vai percorrendo e que no fim você mesmo esquece. Existe um famoso ensinamento zen que diz que quando é servido chá, simplesmente bebemos chá, e quando é servido arroz, tão somente o comemos. Não há o que se pensar em demasia, simplesmente atuamos de forma natural em nosso cotidiano. Pessoalmente, marchamos em frente e percorremos o grande caminho. Não argumentamos nem vacilamos na questão de longe ou perto, de fácil ou difícil. É isso que Sekito Kizen diz no poema, né? Encontramos o caminho do Buda bem à frente dos nossos olhos, na realidade do aqui e do agora. Se marcharmos para fora e para longe, como vamos encontrar o caminho da verdade? Andar no caminho budista não é uma questão de longe ou perto. Caminhemos. Prossegue Mokugen Roshi mais adiante. Se somos escravos de nossas ilusões, dessa maneira sedimenta-se apenas a existência do mundo relativo e concreto. E para as pessoas comuns, nasce o ciclo do samsara, da vida e da morte, emerge o apego às ilusões e a sujeição aos mundos dos desejos, da forma e da não forma. O poema todo é sobre a identidade do relativo e do absoluto, não é? Se nós mergulhamos nas ilusões e acreditamos nelas profundamente, torna-se sólida a existência do mundo relativo. E ficamos no mundo relativo e nos afastamos da compreensão de um mundo absoluto. Mas o que o poema diz? O mundo relativo e o mundo absoluto não são mais nada do que a mesma coisa. Eles são idênticos. O absoluto se manifesta na soma de todos os relativos. O nosso problema é darmos ao relativo uma concretude, uma solidez, como se ele fosse permanente.
como o sofrimento que eu acabei de falar, sofrimento emocional. Ele é temporário. É se nós compreendermos que, apesar de ele ser temporário, ele não pode ter força de parecer a nós aquilo que é definitivo. Não pode parecer absoluto. Ele é relativo. Se é relativo, ele se esgota. O absoluto é a soma de todos os relativos. Sim, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós transitamos no relativo, nos perdemos de vista o absoluto. Se nós compreendermos o absoluto, nós temos uma mente iluminada. E o relativo não parece mais nada do que como uma nuvem que passa no céu e se desfaz logo ali adiante. Quando nos empenhamos em atingir um objetivo ou alcançar a iluminação, naturalmente pensamos: será que estou longe do meu objetivo? Entretanto, ao praticarmos de maneira autêntica e correta, a iluminação encontra-se exatamente onde estamos. Além de estar no aqui e agora, não há o que se procurar. Isso pode ser um pouco difícil de aceitar, mas quando se pratica o zazen sem qualquer ideia de ganho, é justamente aí que, de fato, existe despertar. Mestre Dogen Zenji explica que prática e iluminação se tornam uma só unidade. Isso causou grande confusão já no ensinamento do Zen. Alguns começam a dizer que a prática é a iluminação e que, portanto, não existe nada fora disso. No entanto, nós praticamos, e os mestres sempre praticaram, para alcançar a iluminação. O problema é que, como Dogen Zenji tentou dizer, não, se você está sentado, já é iluminação. Para quê? Para que você não considere iluminação um objetivo. Quando sentamos como Budas, nós somos Buda. Ali, naquele momento, nós somos Buda. Mas assim que nós nos movemos e pensamos, não somos mais Buda. Por essa razão, sentamos em zazen e dizemos: já é a iluminação. Não estou tentando alcançar nada. Já está aqui agora. Se eu estiver realmente aqui agora, ela já está ali. Quando eu me levanto, ela se esvaiu. Como a qualquer momento, quando você tem uma experiência espiritual, você sente aquela grande emoção, aquele contentamento, seus olhos estão vendo as coisas de forma diferente e de repente você pensa: ah, cheguei a um lugar especial. E nesse exato instante, aquela percepção se esvai. Você acha que chegou, então você perde. É necessário, quando você chega naquele estado, não cogitar nada, simplesmente usufruir de estar naquele estado, sem cogitações, sem pensar alcancei, sem pensar eu preciso reter, não posso sair daqui. Qualquer coisa que você pensar vai fazer com que aquela sensação se esvaia. Isso é frequente. Os alunos contam. Eu senti isso, maravilhoso. Você sentiu, Diana.
E aí, como uma bolha de sabão, explodiu logo a seguir. E eu digo, é claro, você pensou, cheguei, não foi? Você pensou, alcancei algo, não foi? Você pensou, me tornei melhor que os outros, não foi? Quando você pensou isso, perdeu. Então, a ideia de que prática e iluminação são uma unidade é um ensinamento para fazer você dissolver esses pensamentos de ganho. Mas não quer dizer que não é necessário esforço para chegar à iluminação. Só que se você pensar em esforço, não vai conseguir nada. Como disse meu primeiro professor, com esforço não se consegue nada. Mas sem esforço, aí sim é que não se chega a lugar nenhum. Aí você tem que compreender esse paradoxo. É ser capaz de praticar sem tentar alcançar nada. Tanto prática como iluminação expressam o mundo do Dharma como ele é. Portanto, se não alcançamos a iluminação, não há necessidade de nos sentirmos desencorajados. Também, se o alcançamos, não deveremos ficar com uma felicidade exagerada, porque não faz diferença. Há um texto inteiro, e eu li como um livro, quando estava no mosteiro de Soji Soin, de Dogen Zenji, cujo título é Somente um Buda reconhece um Buda. Por quê? Porque, na verdade, se você alcança a iluminação, só alguém iluminado vai reconhecer isso em você. Para as outras pessoas, é tudo comum e você continua comum. Para um homem comum, ele encontra um Buda, ele não vê um Buda. Porque para ver um Buda, você precisa também ter a mesma condição, senão você não enxerga. Então, a iluminação é importante, essa prática também é. E, de qualquer forma, você não pode encontrar a iluminação e deixar a prática. Você precisa continuar, porque a prática é a iluminação ao mesmo tempo. Diante da pergunta o que é o zazen, mestre Shunryu Suzuki respondeu: é sentar-me na minha almofada preta ou caminhar com meus próprios pés, é ficar neste momento, neste lugar. Não há outro zazen fora do aqui e do agora. Quando estou presente nesse momento, com os meus pés no chão, eu não estou perdido. Isso é o nirvana. Não há necessidade de viajar, nem de atravessar montanhas e rios. Estou no mundo do Dharma tal como ele é. Não há outro mundo para vivermos, momento a momento. Devemos viver exatamente aqui, sem sacrificar este momento pelo futuro. Havia muitas controvérsias doutrinárias no tempo de Sekito Kizen, e ele recomendou: não desperdiceis vosso tempo em vão, não sacrifiquemos a prática real pela prática idealista, tentando atingir algum tipo de perfeição fantasiada ou algum objetivo secundário. Todos querem algo sobrenatural, maravilhoso, mas na realidade, sobrenatural e maravilhoso
é algo muito comum. Uma vez eu estava em São Paulo e encontrei um amigo e ele perguntou: onde você vai? Eu disse: eu vou ao templo Bushinji encontrar meu mestre. Oh, quem é seu mestre? Ah, meu mestre é superintendente do Zen da América Latina, um mestre bastante conhecido, tem um cargo importante nesse instante. E ele perguntou: ah, é como um cardeal? Eu digo: talvez algo assim, não é? Mas eu posso ir com você e conhecê-lo? Sim, pode, venha comigo. E fomos até o templo Bushinji e ele esperava encontrar um cardeal. Quando chegamos no templo Bushinji, Saikawa Roshi estava resfriado, vestido com seu samue de trabalho, sentado na sala de baixo, lá onde tem uma espécie de sala de refeições, e tinham providenciado uma bacia de água quente para ele colocar os pés. E ele estava lá escaldando os pés, curvado, com seu samue pequeno, e eu disse: ah, esse é meu mestre. E ele quase disse algo como: isso aí? Esse homenzinho pequeno, com um samuê surrado, com os pés dentro de uma bacia de água quente, resfriado, é esse. Era essa aí aquela roxa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Nós não enxergamos se não estamos preparados. E se ficamos tentando enxergar algo espetacular, alguma perfeição fantasiada, né? Nós não enxergaremos nada do que seja essencial. Ficaremos perdidos. Portanto, devemos praticar o zazen, sem mesmo procurar a iluminação ou qualquer outra coisa. Essa encerra esse famoso poema, não é? Em que ele termina dizendo: respeitosamente congratulamo-nos com aqueles que estudam o profundo Dharma budista. Não desperdice seu precioso tempo e sua inestimável vida em vão. Entreguemo-nos ao caminho. Algumas pessoas, depois de algum tempo de prática, me procuram e dizem: não sei mais porque estou praticando. Parece que não alcancei nada. Né? E eu pergunto: o que você está fazendo na sanga, na comunidade, pelos outros? Porque quando você não sabe mais por que pratica, então surge um grande momento. Um grande momento. Uma vez, uma famosa mestra do Rinzai estava conversando comigo e me perguntou, naquele tempo, uns quase 40 anos atrás, por que você pratica? E eu comecei a dizer que era para sentir isso, ou sentir aquilo, perceber aquela coisa. E ela disse: essa resposta não é boa. Pergunte para mim por que eu pratico. E eu perguntei: por que a senhora pratica? E ela disse: por você. Essa resposta é excelente, não é? E é isso que nós deveríamos ter em nossas vidas, se nós perguntamos, afinal, por que você pratica?
nós deveríamos responder: eu pratico para a Sangha, para os outros, pelo mundo, para melhorar este mundo, porque não me conformo com o mundo tal como ele se apresenta. Eu quero mudar em algo o mundo, nem que eu mude uma vida, não é? Aí sim minha vida tem significado e sentido. Agora, se eu pensar em mim mesmo apenas, em alcançar algo, como a iluminação, não passa de um objetivo egóico, pequeno e miserável. Essa é a verdade. Sábado que vem começaremos a comentar o poema Hokkyo Zanmai. É o poema Hokkyo Zanmai se traduz isso como o samadhi do espelho precioso. É um poema que exalta e louva a limpidez e a transparência do samadhi e do próprio Dharma, comparando-os a um espelho precioso onde todas as coisas do universo estão refletidas. Esse texto profundo vai ser o nosso próximo objeto de comentário. Vamos ver se há alguma pergunta. Sensei, tem uma pergunta. Clarice de Campo Mourão pergunta: quando as marcas de um trauma muito profundo permanecem com uma pessoa no decorrer da vida, como agir entre o esforço para superar essas marcas e a aceitação dos efeitos delas na mente? Bom, devemos considerar que tudo está na mente, não é? E quando nós dizemos que existem marcas e que elas estão lá e que eu tenho que lidar com elas, que elas estão na minha memória, né? E permanecem na minha vida, os traumas. Os traumas são muito frequentes e existem infindavelmente. Eu ouço traumas todos os dias. As pessoas narram coisas, às vezes, realmente pesadas, mas eles só subsistem porque nós temos memória. E se nós pensarmos que vamos perder nossa memória e que, felizmente, depois da morte não lembramos, é que vocês não lembram de suas vidas passadas, vejam que maravilha é o esquecimento, né? Porque se eu esquecer, eu estou livre, né? Minha mãe, que morreu com 97 anos, ela tinha deixado um soneto da sua juventude que dizia: tudo passa na vida, tudo finda, a dor mais bela e a ilusão mais linda, os enganos vis e os ideais. Aí ela termina esse soneto, né, dizendo: e a quem ame por demais sofrendo. Sinto aos poucos ir me esquecendo. Espero em breve não lembrar-me mais. Por isso fazemos zazen, não é? Porque quando fazemos zazen, nossa mente torna-se cada vez mais límpida e nos recusamos a voltar às memórias, né? Porque precisamos deixar tudo, ir-se embora. E quando fazemos isso, livramos-nos das nossas memórias, do passado e do futuro, e voltamos ao momento presente, a única verdadeira realidade. Devemos pensar, inevitavelmente, em algum momento, como na frase do poema: sinto aos poucos ir me esquecendo. Espero em breve não lembrar-me mais. Então, esta é verdadeira libertação também. É algo que nós devemos cogitar.
E a receita para nós nos libertarmos de passado e futuro, vocês já sabem, é fazer zazen.